Se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, eterno Deus, Criador deste universo, Pai de Abraão, de Isaac e de Jacob, Deus que nos amou com grande amor e tendo nos dado por oferta a Jesus Cristo, Filho unigênito, para nos salvar do cativeiro do pecado, te louvamos, te bendizemos, te rendemos muitas graças neste segundo dia da ressurreição de Cristo. Jesus ensinou, curou, advertiu, multiplicou o pão para saciar a fome. A ti, Senhor, viemos com nossos corações doentes e também nosso físico. Viemos com nossa fome e sede da justiça. E a ti, verdadeiro dono das nossas vidas, nós nos entregamos. Obrigada pela salvação vinda da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos o poder do Espírito Santo. Ensina-nos a partilhar a boa nova com os que ainda não te conhecem. Anima-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Conceda-nos a tua paz, especialmente neste país, onde ainda enfrentamos muitas dificuldades em muitas regiões, incluindo nas cidades grandes. Violência, fome, nudez, sinistralidade rodoviária e outros problemas. Conceda-nos, Senhor, a tua bênção, em nome de Cristo, o ressurreto. Amém. Amadas e amados no Senhor, meu nome é Josefina Hilda Ungulo, pastora no Sínodo Provincial de Luanda. Partilhemos então a palavra do Senhor encontrada no texto de Mateus 28, versículos 1 a 6. Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 28, versículos 1 a 6. Assim diz o texto: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, e porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste branca como a neve. E de medo dele, os guardas assombraram-se e ficaram como mortos. E o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde foi posto o Senhor. Palavra do Senhor. O túmulo vazio. As mulheres preparadas com perfumes para ungir o corpo de Jesus. Trabalho que não foi possível fazer na sexta-feira, pela turbulência e pela hora que já apontava para a observação do sábado. Na madrugada do primeiro dia, fazendo-se escuro, as mulheres tomaram caminho para o sepulcro, lamentando sobre a pedra pesada que foi colocada no momento do sepultamento. Porém, postas no lugar, o túmulo estava vazio. A pedra estava removida e o anjo assentado por cima dela. Não só assentado por cima dela, mas também conhecia a preocupação delas. Sei que buscais a Jesus que foi crucificado. E dizia que Jesus foi crucificado, mas com de certo modo como é mesmo glorioso, que o Senhor crucificado que as mulheres buscavam, ele não estava ali. E o anjo lhes dá algumas mensagens tais como: não tenhas medo. A ressurreição de Jesus não causa medo, mas alegria. No fundo de uma grande tristeza e desespero, minha irmã
e meu irmão, lembre-se da ressurreição de Cristo, que é motivo de muita alegria. Ele não está aqui. Não tenhas medo, porque Ele não está aqui. Ele não está aqui. É a outra mensagem. Ele está vivo. Ele não deve ser procurado entre os cadáveres. Está vivo. Quem crê em Jesus, ainda que morre, ele viverá. A razão de não ter medo da morte ou de outros obstáculos é que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E ainda vem a outra mensagem dizendo: vinde e vede onde estas mulheres tiveram o privilégio de olhar para o túmulo e ele estava vazio. A sepultura estava vazia. Isto, prezados irmãos, afasta a falsa ideia de que Cristo não tenha ressuscitado. A ressurreição é um fato, tanto histórico quanto espiritualmente atual e atuante. A outra mensagem diz: e depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos. Já estavam a sofrer muito. Eles sofreram, os discípulos, desde o momento em que o Senhor estava a ser maltratado, crucificado, morto e sepultado. Eles sofreram uma grande angústia, medo e desespero. Então, vejamos que o anjo diz: ide imediatamente àqueles discípulos. Ide imediatamente aos discípulos. Era urgente as mulheres anunciarem àqueles homens que estavam já desorientados, cheios de medo, para compartilhar a alegria da ressurreição. Publiquemos nós também esta boa nova, especialmente a pessoas que vivem desesperadas, com ansiedades. É preciso anunciar-lhes que Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele nos ouve. Ele nos vê. E também o poder que trouxe Jesus de volta à vida também está disponível para levar o nosso ser espiritualmente cego, levá-lo à vida. A outra mensagem é que a ressurreição de Cristo constitui a base do testemunho da igreja no mundo. Jesus é o Filho de Deus. Sua morte e ressurreição nos colocam também na posição de filhos de Deus. Jesus Cristo, ao aceitar a morte dolorosa, vergonhosa na cruz, é para que por ela e por sua ressurreição nós sejamos levados à posição de filhos de Deus. E tal como o apóstolo Paulo diz que subindo levou cativo o cativeiro, sim, levou o nosso pecado e nos tirou do cativeiro do pecado. Sigamos o Mestre e teremos vida em abundância. Que Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Amém.